Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos continuar a parte 2, que a gente falou no vídeo anterior, a excelência da sabedoria, e hoje nós vamos falar a eternidade da sabedoria, que fala sobre a nossa formação, né? Antes da criação do mundo, do universo, né? A criação de Deus, que fez assim pra gente admirar, pra gente ver as obras de Deus, né? E também colocou para as nossas mãos, né? Pra gente cuidar. Deus fala aqui, né? Que na verdade é a sabedoria que tá com Deus. Ela fala um pouco sobre essa parte de antes da formação, né? E como era belo e que Deus criou a gente também, tipo, Deus planejou a gente também antes da criação. E também tá isso em Salmos 139, se eu não me engano. Que fala sobre antes que tu criasse no ventre da minha mãe, tu planejaste, né? Que tá lá no Salmos de Davi. Então vamos lá pegar a Bíblia no Provérbios 8, versículo 22, para ler. Enquanto isso eu vou achar aqui, já achei, o capítulo que quero mostrar para vocês dos Salmos. Agora vamos lá. O Senhor me possuía no início da sua obra, antes das suas obras mais antigas. Foi estabelecida desde a eternidade, desde o princípio, antes do começo da terra. Nasci antes de haver abismos, quando ainda não havia fontes carregadas de águas. Antes que os montes fossem firmados, antes de haver colinas, eu nasci. Deus ainda não tinha feito a terra, nem os seus campos, nem sequer o princípio do pó do mundo. Eu estava lá quando ele preparava os céus, quando traçava o horizonte sobre a face do abismo. Estava lá quando ele firmava as nuvens de cima, quando estabelecia as fontes do abismo, quando fixava o mar os seus limites, para que as águas não transgredissem a sua ordem, quando ele compunha os fundamentos da terra. Eu estava com ele e era o seu arquiteto. Dia após dia eu era a sua alegria, divertindo-me em todo o tempo na sua presença, divertindo-me no seu mundo habitável e achando alegria junto aos filhos dos homens. Então a gente vê o amor de Deus, né? Na hora de criar um mundo, né? De criar o universo, criar o planeta Terra, né? Porque, por exemplo, aqui, que é muito incrível, né? Que tipo, talvez até a ciência tenta explicar isso na questão na formação das águas, né? Os tipos de águas que tem água salgada, água doce, mar, rio, lagos, né? Então, riacho, né? Cachoeira, essas coisas todas. Como aqui tá escrito, cadê? Achei. Nasci antes de haver abismos, quando ainda não havia fontes carregadas de água, antes que os montes fossem firmados, antes de haver colinas, eu nasci, né? Que tá falando sobre as montanhas, né? Quando fixava o mar, os seus limites, para que as águas não transgredissem a sua ordem. Então, a gente vê que tudo o que Deus cria tem ordem, tem regras, né? Para quem segue a Tânia Teresa, a pastora Tânia Teresa, ela fala sobre isso, que as leis de Deus, as leis espirituais de Deus, é legal. Então, se você assistir a pastora Tânia Teresa, ela tem no YouTube como tem no Instagram. Vou deixar na descrição para você seguir ela. Ela fala muito sobre isso, sobre as leis de Deus. Ela fala muito sobre cura e libertação também, que é muito bom. A próxima parte, segunda estrofe. Agora, meus filhos, escutem o que eu digo, porque felizes são os que guardam os meus caminhos. Ouçam o ensino, sejam sábios e não o rejeitem. Feliz é aquele que me ouve, vigiando dia após dia diante das minhas portas, esperando na entrada da minha casa. Pois quem me encontra, encontra a vida e alcança a favor do Senhor. Mas quem peca contra mim violenta a própria alma. Todos que me odeiam amam a morte, né? Então, Deus está bem claro aqui. Se você quer seguir a vida, você vai ter isso. Se você quer seguir a morte, então você vai ter isso, né? Então, é ordem, né? Não existe outro caminho.
Não existe inventar alguma coisa que não esteja na palavra de Deus. Então, Deus é bem claro, que está bem escrito na Bíblia, é isso e ponto final, né? No resuminho que tenho aqui na minha Bíblia, fala aqui, né, sobre a eternidade da sabedoria. A sabedoria se apresenta como eterna, anterior à obra criadora de Deus. Conclui com um apelo aos moços para que lhe deem atenção. Parte do que se afirma a respeito da sabedoria neste trecho encontra eco em afirmativas no Novo Testamento sobre Cristo, que está em Eclesiastes 1, 15, 16. Aí tem outro, João 1, do 1, 18, 1 João 1, 1. Então, se você abrir aqui, você vai entender melhor. E eu falei sobre os Salmos, né, que está em 139. Então, se você ler lá, o rei Davi, né, ele deixa bem claro sobre o Deus onisciente e onipotente. Ele fala sobre a criação do ser humano, né, no caso, o feto, né, o embrião, né. Então, se você ler, é muito lindo, né, tipo, que Deus cria, né. Por exemplo, aqui, versículo 13, né. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no ventre da minha mãe. Graças te dou, visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram a minha substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda existia. Que preciosos, pois, para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se eu contasse, seriam mais do que os grãos de areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Então, é isso, né? Tipo, como a gente vê a criação de Deus, né? Pra gente também, né? Que Deus faz tudo em detalhe, tudo tem ordem, né? E é muito bonito, né? A criação de Deus, né? Essa parte de criação de Deus não tem limites, né? Mas uma coisa muito importante e interessante é que nós seres humanos, os animais, assim, qualquer coisa, a gente não tem poder de criar vida, de gerar, gerar assim, né? Mas de fazer a coisa acontecer, né? Porque, tipo, essa parte que o rei Davi fala de como Deus, ele cria, a gente não tem esse poder de, por exemplo, fazer uma planta crescer. Claro, ela é dependente de quê? De fotossintese, né? Do sol, da água, né? Da terra para criar raiz, das minhocas, né? Para gerar a fertilização, né? Come a terra, né? Para abrir o caminho para as raízes. Então, tudo, a planta tem essa dependência, né? Mas quem dá a vida mesmo é o próprio Deus, né? Que Deus é o criador das coisas vivas, né? Assim como a gente. O único poder que a gente tem para gerar é o bebê, né? Que é o óvulo com o espermatozoide, né? Então, aí já gera o feto, né? Já gera primeiro o endoderma, que fala, né? O embrião. Se você vê a parte da biologia que fala sobre como gera o embrião, você vê lá que ele tem um monte de células, né? No começo. E vai gerando, né, a pele, aí tem uma parte que tem a camada do músculo, dos ossos, que tem uns nomes lá, endoderma, aí eu esqueci os outros nomes, mas você vai ver lá direitinho, eu vou pôr aqui na imagem. E então é muito bonito, porque aí o bebê vai formando, né, o feto vai formando, então vai formando os órgãos, o primeiro órgão que é formado é o coração do embrião humano, né. Aí quando começar a formar, tudo ao mesmo tempo, né? Vai formando os órgãos, e quando o cérebro ele já é formado, então já reativa, já tudo começa a acontecer, né? Então é tudo muito rápido, né? A criação de Deus é muito linda, né, gente? Então, sobre isso que eu falei que
a sabedoria é próprio Deus. Então, outra coisa interessante também é lá em Gênesis, no começo, lá no capítulo 1, se eu não me engano, né? No capítulo 1, a criação de Deus, né? Deixa eu abrir aqui. Ó, no princípio, Deus criou os céus e a terra. E tem mais pra frente, quando é a formação do homem, né? Que fala, então tem um versículo aqui, se eu achar eu vou deixar na descrição, né? Deus fala assim, e nós criemos o homem, a nossa imagem e a nossa semelhança. O que seria esses nós? Seria o Deus Pai, o Deus Filho e o Espírito Santo, né? Porque o Espírito Santo dá o fôlego de vida, dá a vida. O Deus Filho seria quem? Jesus. O Deus Pai é aquele que ordena tudo, né? O criador das coisas, né? Então, esses três, que é o trio, né? É um Deus só, é uma coisa só, né? Então, a mesma coisa que a sabedoria. A sabedoria é o próprio Deus, né? Então, entendeu? Então, é uma coisa muito perfeita, assim, né? Que Deus faz as coisas, né? Então, é por isso que eu falo, tipo, vem até mim, né? A sabedoria, que eu vou te dar a sabedoria, o entendimento, né? Para aqueles que são tolos, aqueles que são imprudentes, que querem melhorar a sua vida, querem crescer junto comigo, vocês têm que ir a mim, né? Tem que abandonar as coisas que vocês faziam que não presta, né? Direto, a gente não presta. Coisas que seguram a gente, que mantém a gente lá. Então, se você quer crescer, você tem que deixar as coisas, né? Então, renunciar, né? Como Jesus fala, né? Vinde a mim, né? O que está aí cansado e sobrecarregados, né? Essa parte da ansiedade, né? Que fala. Então, deixa a ansiedade com Jesus, deixa a ansiedade com Deus, descansa em Deus e segue o caminho, né? E como nesse caso também, quando Jesus fala sobre se arrepender, né? Então, esquece os seus pecados, deixa o seu velho homem, né, para trás, deixa lá no passado e ande uma nova vida com Deus, que é a transformação de vida que você vai tendo dia após dia. Então, a cada dia que você vai crescendo, né? Então, você vai amadurecendo, vai crescendo com Deus, né? Então, isso é muito bom, assim, é um privilégio muito para aqueles que seguem a Bíblia, né? Aqueles que estudam a Bíblia. Então, muito obrigada por me ouvirem até aqui. Então, até mais.